Antes de você tomar o seu lugar mais uma vez, abençoe e seja abençoado por esse irmão e essa irmã que está do seu lado. Evangelho é João, o capítulo é 13, onde vai ser a nossa leitura inicial, com um só versículo. Aproveitar esse tempo, temos aí 15 minutos para as 9, vai dar um tempo suficiente para a gente transmitir a palavra aos irmãos. João capítulo 13, você vai manter a sua Bíblia aberta, você vai deixá-la porque nós vamos trabalhar talvez outros capítulos mais. Eu costumo dizer que dizem que o momento mais importante do culto é o momento da palavra, concordo? Mas também penso que o momento mais importante do culto para Deus é o louvor. E o momento mais importante da igreja é da palavra. Porque no momento do louvor e da adoração, nós oferecemos a Deus a nossa adoração e o nosso louvor. Então esse momento é especial para Ele, onde os filhos se reúnem para louvá-lo, para engrandecê-lo. Mas agora esse momento é importante para mim e para você, onde Ele vai falar. Então, um momento importante para Deus é quando a gente se adora, a gente entra na presença dEle em adoração. Mas agora é esse momento para nós, onde o Senhor vai falar comigo, onde o Senhor vai falar contigo, e Ele vai nos transmitir uma palavra de conselho. Se você já colocou sua oferta, vamos mudar de posição. Eu queria comungar com os irmãos desse texto. Nós vamos ler um só versículo, que é o 7. E eu vou ler uma vez, e você depois vai ler para o seu irmão esse texto, tá bom? Eu vou ler para você, e você depois vai ler esse texto para o seu irmão. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Leia para o seu irmão agora. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Agora a gente não tem noção. Vai ser descortinado. Depois Deus vai nos mostrar o que está fazendo. Nosso Deus e Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis agora na Tua presença, ó Deus meu. É a minha oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por gentileza. Há 5 capítulos aqui contidos entre o 13 e o 17. 13, 14, 15, 16 e 17. São 5 capítulos completos aqui. E nesses 5 capítulos, vai nos falar das últimas horas de Jesus no seu ministério em vida. Nesses 5 capítulos se concentram as palavras finais de Jesus para os seus discípulos. Esses 5 capítulos são palavras de aconselhamento. Os 5 capítulos 13, 14, 15, 16 e o 17, ele esforça agora, empreende força para sentar com os seus discípulos num cenáculo e ensiná-los aquilo que eles talvez deveriam aprender dali para frente. Só que agora, o cenário é completamente diferente. O cenário aqui, do capítulo 13 até o 17, não é mais o cenário onde acontecera atrás, alguns momentos atrás, onde uma multidão cercava Jesus. O cenário aqui agora não é mais dos fariseus tentando impedir Jesus de proclamar o reino. O cenário aqui agora, do capítulo 13 ao 17, não é mais de uma multidão que vinha atrás de Jesus, e Jesus se compadecendo da multidão, diz a palavra, ele se compadecia da multidão e curava as suas enfermidades, livrava das suas moléstias, limpava aqueles enfermos, curava, levantava, ia com Jairo, curava a mulher de fluxo de sangue. O cenário aqui agora é completamente diferente do cenário onde os fariseus estavam a todo tempo tentando
descredenciar a palavra, descredenciar o evangelho e aquilo que Jesus pregava. O cenário aqui é completamente diferente. E o interessante desses 5 capítulos aqui, 15, do 13 ao 17, que nós não estamos tratando aqui de um mês. Nós não estamos tratando aqui, o texto não vai tratar de meses, não vai tratar de semanas. O texto vai tratar de horas. Eram as últimas horas de Jesus com os seus discípulos. Olha o que diz o capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no templo, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. As últimas horas da vida de Jesus foi passada do lado daqueles que ele amava. Mas pastor, ele não amava aquela multidão? O amor de Deus, a compaixão e a graça comum dele fazia com que todos pudessem se aproximar dele, e ele amava. Mas este aqui, a interpretação talvez desse texto mais exata, seja um amor perfeito. Alguns escritores nos ajudam a entender que esse amar até o fim era um amor perfeito. Ele tinha que devotar um tempo maior. Ele tinha que devotar um tempo maior para aqueles homens ali, nas suas últimas horas de vida, para que pudesse passar a ele todos os ensinamentos que eles iriam precisar lá na frente. Então ele escolheu passar os seus últimos momentos de vida ensinando os seus discípulos, falando. E o interessante é que agora aqui, como eu disse, do cenário que não era aquele cenário hostil, e nem aquele cenário onde ele precisava curar os enfermos. Tinha episódios na vida de Jesus que quando ele chegava em determinado lugar para descansar, a multidão estava na porta. Na casa de Pedro, quando ele foi para descansar, uma multidão soube que ele estava na casa de Pedro, e ele se aproxima, a multidão se aproxima, e ele, ao ver aquela multidão lá fora, ele volta a dormir? Não, a Bíblia fala que ele se compadece, e vai lá fora e cura os enfermos, expulsa os demônios e faz a obra acontecer. Olha o ensinamento de Jesus. Só que agora o cenário era outro. Talvez a brandura de Jesus se manifeste mais ainda ali, porque o tom de voz diminui, porque eles estavam numa sala de aula nas últimas horas com o seu mestre. Aí você pode me perguntar, como eu me pergunto, toda mensagem que eu prego, ou que eu vou pregar, ou que eu vou meditar com os irmãos, eu começo ela fazendo uma pergunta. Todas as mensagens que eu prego, eu começo a elaborar ela com uma pergunta, e quando eu faço a pergunta, a Bíblia me responde, e olha que ela tem muitas respostas para as perguntas que eu faço. Então eu começo uma mensagem fazendo uma pergunta, e agora não vai ser diferente. O que é que Jesus falou para os seus discípulos durante as poucas horas que esteve com ele? Qual foi o ensinamento de Jesus para os seus discípulos nas poucas horas? Não temos exatidão de tempo. 2, 3, 4, 5, 10 horas, eram as últimas horas de vida de Jesus. Logo após isso, ele seria preso. Logo após isso, ele seria julgado. Logo após isso, ele seria condenado. Logo após isso, ele seria crucificado, morto e sepultado. Nós estamos tratando aqui de uma questão vital, horas de vida que ele tinha. Ele tinha que aproveitar aquele tempo e escolheu aproveitar aquele pouco tempo que tinha, ensinando os seus discípulos. Então, o que ele deixou para os seus discípulos, irmãos? Eu separei em 5 pontos, talvez eu não consiga falar dos 5. Mas o primeiro ponto, irmãos, a primeira coisa que Jesus deixou foi um exemplo. Diga para o irmão que está do seu lado, ele deixou um exemplo. Jesus empreende agora, nesse primeiro ensinamento dele, a disciplina chamada humildade. Capítulo 13, ele vai falar sobre o lavar-pés. O momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. O momento em que ele se depara com todos os seus discípulos, até mesmo aquele que daqui a pouquinho sairia de cena. E eu lendo esse texto, me veio um pensamento, lendo e relendo e avaliando. Eu acho que só João, naquela história toda daqueles discípulos, sabia quem era o traidor, além de Jesus. Porque quando Jesus, leia o texto com atenção que você vai perceber isso também. Quando ele reclina o peito em Jesus, a cabeça em Jesus, João pergunta para Jesus assim, Senhor, quem é o traidor? O que Jesus responde? Aquele em quem eu der um pão molhado. Logo após ele pega o pão molhado,
e dá para Judas e diz: o que você tem que fazer, faça logo. Todos pensavam que Jesus estava falando para ele ir lá comprar alguma coisa, porque ele tratava da verba, ele cuidava do dinheiro, mas João ali talvez pudesse ter entendido muito bem o que Jesus falou. Então talvez, além de Jesus, só um homem ali pudesse saber quem era o traidor, porque ele disse: aquele em que eu der um pão molhado, um bocado molhado eu der a ele, este é o traidor. Então ele ouviu, ele estava com o peito reclinado em Jesus, ao mesmo tempo ele observa Jesus pegando o pão e dando a Judas, ele configura o seguinte: é tu, é você, né, meu irmão, que ficou do lado da gente o tempo todo, falando para Jesus não gastar aquele óleo, aquele negócio que a mulher botava no pé dele lá, então é você, né? E ele sai. Depois disso fica Jesus e os 11. Ele gasta esse tempo falando para esses homens sobre humildade. Irmãos, humildade foi a marca do discipulado de Jesus para os seus discípulos. Humildade foi a marca que Jesus deixou para aqueles homens, um legado que Jesus deixou para eles que eles pudessem viver aquilo intensamente. O próprio Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O discipulado de Jesus era baseado na humildade, na sua vida, na sua simplicidade. O ministério de Jesus era baseado naquilo que ele mais fazia, era ter compaixão das pessoas e ter um coração humilde. Ele: aprendam de mim. Madre Teresa de Calcutá, irmãos, foi uma das mulheres que mais fez caridade em todo o mundo. Ela é considerada como alguém que fez muitas caridades, uma mulher extremamente humilde, abdicou de tantas coisas na sua vida, de família talvez com condição, mas não há quem nós possamos olhar e dizer que seja maior do que Jesus. Ele diz: aprendam é de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos um exemplo, e Jesus então gasta esse tempo ensinando o primeiro exemplo para eles: humildade. Quer ver uma coisa interessante? Quando os discípulos se reuniram e perguntaram para o Senhor assim: Senhor, de nós aqui, todos nós aqui, quem é o maior? Aí o Senhor fala assim: olha, o maior é aquele que servir. Ele toma uma criança, ele pega uma criança e coloca a criança como um exemplo. Ele usa uma criança e diz: se vocês não se converterem, se vocês não transformarem o coração de vocês e viverem como essa criança, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Ele usa criança. O que é uma criança, irmãos? Criança quer o quê? Criança quer correr, criança quer brincar, criança quer comer. No caso do meu filho é comer, correr e brincar. Correr, comer e brincar. É o tempo todo. Mas criança quer isso. A vida de uma criança é uma vida simples, uma vida humilde. Jesus usa o exemplo de uma criança para dizer para eles: sejam assim, porque se vocês forem assim, vocês serão os maiores no reino de Deus. O discipulado de Jesus foi concentrado dentro do exemplo dele. Olha o que diz o texto do capítulo 13, no versículo 13 até o versículo 15. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por quê? O que diz o texto? Vamos ler? Porque eu vos dei o exemplo, para que aquilo que eu vos fiz, vocês possam fazer também. O que Jesus deixou, irmãos, para os seus discípulos? Ele deixou um exemplo de vida, ele deixou um exemplo de humildade. Humildade, irmãos, foi o caráter daquela mulher cananeia, quando Jesus disse para ela: olha, não é bom que eu dê a você pão dos filhos, não é bom que eu dê aos cachorrinhos o pão que pertence aos filhos. Aquela mulher com humildade disse assim: sim, Senhor. O caráter daquela mulher foi identificado, foi evidenciado a Jesus, quando Jesus disse para ela: olha, não é bom que eu dê o pão dos filhos, que pertence aos filhos, e dê aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, eu concordo com o Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que Jesus disse para ela? Mulher, grande é a tua fé. A grandeza, irmãos, não está nos grandes gestos, não está na grande eloquência, está nos pequenos detalhes. Está num coração singelo, humilde na presença de Deus. Isso sim nos torna grande, isso sim nos torna pessoas de evidência talvez.
Humildade também foi a primeira bem-aventurança. Ela começa ali, é o esteio, é a base do ensinamento de Jesus, lá no capítulo 5, quando ele reúne a multidão e os seus discípulos, ele diz: bem-aventurados os humildes. Ou seja, a primeira coisa que ele deixa para os seus discípulos, irmãos, é um exemplo. Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, ele começa a exortar a igreja quanto à obediência e à questão da humildade. Quando ele chega no versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo fala à igreja exatamente assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Ele exorta a igreja, mas ele usa qual exemplo? Dele? Não, ele usa o exemplo de Jesus. Aí ele lá no versículo 5 ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele, sendo quem ele era, ele não subsistiu, ele não quis ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma de servo e foi reconhecido como figura humana. A grandeza de Jesus veio pelo fato dele ser humilde. Ele deixa esse exemplo, irmãos, para os seus discípulos, e ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que se eu fiz, vocês façam também. O próprio João, em uma das suas epístolas, ele fala: aqueles que dizem estar nele, devem fazer também o que ele fez. Qual foi o outro exemplo que nós podemos ter? O que ele deixou para os discípulos também, além da humildade. O capítulo 14 desse mesmo texto, desse mesmo livro, vai falar que Jesus deixou algo para esses discípulos. Nós estamos falando de 5 capítulos: 13, 14, 15, 16 e 17. Ele não deixa só um exemplo, mas ele deixa com aqueles discípulos também uma promessa. Ele deixa uma promessa, ele diz no versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora eu não vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. O que Jesus deixou, irmãos? Jesus deixou uma promessa. Diga para a pessoa que está do seu lado: ele nos deixou uma promessa. Qual promessa, irmãos? Eu vou voltar. Você crê na volta de Jesus? Eu acredito na volta de Jesus, irmãos. Foi ele quem disse: eu vou para o meu pai, mas eu vou voltar. Irmãos, e quando Jesus voltar, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Não haverá mais ódio, não haverá mais rancor. Quando Jesus voltar, quando esse mesmo que foi, prometeu e deixou isso como promessa, voltar, acabará, irmãos, pecado, acabará Big Brother, acabará tudo isso, irmãos. Nós teremos uma vida plena, eternamente com Ele. Nós viveremos eternamente ao lado dele, desfrutaremos de paz, as lágrimas dos nossos olhos serão totalmente enxugadas. Mas tem uma outra promessa que ele nos deixa nesse texto. Ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês com esse espírito de orfandade. Isso que assola as pessoas, elas não têm uma referência paterna. Eu tenho uma referência paterna, eu tenho uma identidade celestial, é o meu Deus. Eu tenho um Senhor na minha vida, que governa a minha vida. Nós não fomos abandonados por Ele. Ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Mas enquanto eu não volto, eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Ele deu a promessa do Espírito Santo. Ele não só deu o exemplo, Cirico, de humildade, mas ele falou: eu vou fazer uma promessa para vocês, porque vocês vão precisar. Jesus estava tratando ali de últimos momentos dele em terra, em vida, e ele precisava passar isso para os discípulos, encorajamento. Jesus deixou uma promessa para os seus discípulos, irmãos. Nós temos o Espírito Santo agora. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, essa palavra ser levado pelo Espírito, ela pode ser traduzida também como ser conduzido pelo Espírito. Os irmãos me permitem fazer algo? Me permitem os irmãos fazer algo? Círio, que eu posso lhe usar agora como meu ajudante aqui? Eu vou dizer nessa manhã que você é Jesus e eu sou o Espírito Santo. Então vem aqui que você vai. Quando Jesus foi levado pelo diabo, pelo Espírito ao deserto para ser tentado, muitos interpretam o texto dessa seguinte forma: Jesus foi levado
pelo Espírito para ser tentado. Volta para cá, meu filho. Mas não. Esse texto diz o seguinte: Jesus foi conduzido pelo Espírito até o deserto. Esse termo ser levado não significa que ele foi empurrado. Você vai para o deserto. Não, volta aqui, meu filho. Ele foi conduzido pelo Espírito. Você sabe o que isso quer dizer? Que quando o Sirico é levado para o deserto, você não vai não, tá? Mas quando Jesus nos leva para o deserto, Ele não faz assim com a gente não. Vai embora, vai. Ele faz assim, eu vou com você. Vamos junto. Ainda bem que a gente está com Ele. Ele não empurra a gente e diz assim, ó, vai, vou te botar no deserto. Não. O termo ser Jesus, a seguir foi levado Jesus, a seguir foi conduzido Jesus ao deserto. E Deus estava com ele. O Espírito estava com ele. Você sabe o que Jesus estava falando para os seus discípulos? Vocês não estão abandonados. Eu vou para o meu Pai, mas estou ali trabalhando, preparando um lugar. Não turbe o coração de vocês. Eu vou preparar um lugar, porque aonde eu estou, eu quero vocês perto de mim. Vocês não foram abandonados, vocês não são órfãos. Vou deixar com vocês o meu Espírito. E aonde quer que vocês possam ir, eu vou estar conduzindo vocês. Eu vou estar levando vocês, quer seja no deserto, quer seja nos vales. Deus está presente em nossa vida dioturnamente, irmãos, dioturnamente. Há um texto que diz em Êxodo, capítulo 13, que Deus levou Moisés, junto com o povo, até as portas do deserto. Veja como é algo interessante esse texto. Até aquele momento, Deus estava adiante. Ele estava, acima, mencionado numa nuvem e numa coluna. Quando o povo de Israel chega em Etã, próximo a Sucote, e daqui para lá era deserto, a Bíblia fala que Deus agora se adianta a eles e guia o povo. Irmãos, num deserto da vida, nós precisamos ter o Senhor na nossa frente, porque lá a gente se perde. Então, ele não está agora sobre Israel, ele toma a dianteira de Israel e vai adiante de Israel no meio do deserto. E quando vinha muito calor, ele subia e colocava refrigério. Quando vinha muito frio, ele abria os braços e aquentava aquele povo. Irmãos, nós não somos abandonados, nós não fomos abandonados, nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus e Jesus estava dizendo para eles isso. Para mim e para você nessa manhã. Mas ele também deixou uma outra coisa, nessas poucas horas de vida que ele tinha com os seus discípulos, capítulo 15. Nós lemos o capítulo 13, agora estamos no capítulo 15, acabamos de ler o 14. Qual foi esta outra bênção que ele deixou para aqueles homens? Diga comigo, ele deixou um conselho. Sabe o que significa falar a palavra permanecer? Significa ficar por perto. Diga comigo, ficar por perto. Em 10 versículos aqui do capítulo 15, do verso 1 até o verso 10, 10 vezes aparece a palavra permanecer. 10 vezes aparece o verbo permanecer. Por 10 vezes Jesus disse àqueles homens, ficai por perto. Por 10 vezes Jesus estava dizendo para eles como conselho, fiquem por perto. O que ele deixou? Primeiro ele deixou um exemplo, depois ele deixou uma promessa, agora ele faz um conselho, ele dá um conselho, ele deixa um conselho com os seus discípulos. Permaneçam, fiquem por perto. Num tempo, irmãos, de muitos, em que muitos abandonam o Senhor, Jesus aconselha aqueles discípulos, permaneçam, ficai por perto, estejam comigo, estejam perto de mim. Olha o que diz o texto do capítulo 15, verso 1 até o verso 5. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, nem permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 5 juntos, por favor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sei que às vezes permanecer numa jornada com Deus, em meio a tribulações, é algo desafiador. Mas siga o exemplo desse homem que eu vou mencionar agora, chamado Neemias. Neemias, durante 3 dias, primeiro Neemias ouve dizer que Jerusalém estava destruída, os muros estavam todos destruídos e as portas queimadas. A Bíblia fala que quando ele soube que os seus conterrâneos, seus contemporâneos estavam em uma grande miséria, o texto diz que eles estavam em grande miséria. A Bíblia fala que ele chora, lamenta, ele ora e jejua e começa a falar: ó Deus dos céus, não permita essa situação. Mas após isso, a Bíblia fala que ele pede conselho do rei, liberação do rei, vai. Ao ir, ele se depara com toda aquela situação, mas ele pretende entrar para ver como é que estava a situação real daquela cidade, das portas, dos muros. E a Bíblia fala que ele chama 3 homens, 3 pessoas para segui-lo, mas com nenhum dos 3 ele abriu a sua boca e falou absolutamente nada. E durante 3 dias ele rodeou a cidade. Você sabe o que Neemias contemplou, irmãos? 10 portas, em todo o cercado, em toda a muralha. 10 portas. Porta do monturo, porta do vale, porta do sol, porta das ovelhas, porta da fonte. Todas as 10 portas que Neemias contempla, todas elas estavam destruídas, até nos seus ferrolhos e nas suas trancas. A Bíblia fala que Neemias chega a um ponto de chegar próximo à porta da fonte do rei, do açude do rei. Ele desce do seu animal e ele precisa atravessar aquele pedaço a pé pela erosão. Eu estudei um pouquinho isso e vi que naquele momento havia uma erosão. Houve uma erosão natural e as muralhas caíram e a porta foi destruída. Ele desce do seu animal, depois ele passeia e vê tudo e volta para o seu animal e volta para dormir. A Bíblia fala que nem os sacerdotes souberam o que ele foi fazer. Imaginou o cenário? Imagine você entrar numas ruínas e você chegar nessa ruína e encontrar portas queimadas, paredes quebradas, piso quebrado, encontrar erosão, encontrar destruição total. O que você faria? Você iria embora? Você fala: não, isso aqui não é uma coisa boa, não é um empreendimento bom a fazer. No entanto, 2 homens chamados Sambalá e Tobias, um governador de Samaria, chamado Sambalá, e outro governador da Transjordânia, chamado Tobias, tinham interesses naquilo ali. Primeiro que Samaria e eles não se davam. Não havia interesse por parte de Sambalá nenhum na reestruturação e na reedificação dos muros. Quero dizer uma coisa aplicando a nós: o diabo não tem satisfação nenhuma quando você é abençoado. O diabo não tem satisfação nenhuma quando você tem planos para a sua vida e você segue permanecendo na presença de Deus. Ele não fica satisfeito. Sambalá e Tobias não estavam satisfeitos com aquilo. Qual foi o cenário que Neemias se encontra? Portas queimadas, todas destruídas. O que Neemias faz? Volta atrás? Neemias retrocede na sua proposta de reestruturação dos muros? Não. Ele permanece naquilo e a Bíblia fala, irmãos, que ele começa a levantar os homens. Ele começa a levantar as pessoas e disse: o Senhor nos prometeu isso, nós vamos fazer. Um homem chamado Eliasibe, no capítulo 3, versículo 1 de Neemias, começa a edificação e a reestruturação da primeira porta. Qual porta era essa? A porta das ovelhas. Por quê, pastor? Neemias encabeçando, Esdras devia estar por perto, Eliasibe começa o trabalho. Por que a porta das ovelhas? Primeiro, os sacerdotes que conduziam as ovelhas por essa porta. Para quê? Para pegar aquelas ovelhas e sacrificar o Senhor. O que Neemias estava preocupado? Eu posso estar vendo a minha vida
toda destruída, eu posso estar vendo os meus conterrâneos todos destruídos em grande miséria, eu posso estar vendo todas as portas queimadas, mas na minha vida não pode faltar adoração. Sacrifício a Deus era um ato de adoração a Deus. Reestruture primeiro a porta das ovelhas, para que o sacerdote adore o nome do Senhor, sacrifiquem a dele. Então, irmãos, o recado nessa manhã para mim e para você: quanto mais queimadas as nossas portas, ou situações adversas, nunca deixe de adorar a Deus, nunca deixe de priorizar uma vida de adoração. Está difícil? Adore. Está complicado? Adore. As portas estão queimadas? Adore. A situação está difícil? Continue adorando. Neemias nos dá esse exemplo. Sabe o que ele fez? Permaneceu. Jesus está dizendo: num tempo em que muitos vão me abandonar, permanecei, ficai por perto. Neemias permaneceu no projeto que tinha e edificou porta por porta daquele lugar. Você pode estar passando pelo tempo mais negro da sua vida, pelas piores tempestades, dizendo: pastor, as portas da minha vida estão todas queimadas, o meu casamento está destruído, os meus filhos estão nas drogas, minha vida financeira não é mais como era antes. Nunca deixe de adorar o Senhor. Priorize a adoração. Foi isso que Neemias junto com Eliasibe fez. Priorizaram a adoração. Edifique primeiro as portas das ovelhas, porque os sacerdotes vão precisar entrar com elas para sacrificar o nosso Deus. Quando aqueles homens começaram a vir, desencorajando aqueles Neemias e seu exército, a Bíblia fala que aqueles homens começaram a continuar trabalhando, ou melhor, continuaram a trabalhar. Vieram do sul, do leste, do oeste e do norte. Eles estavam aqui, mas acima deles tinha um Deus Todo-Poderoso, que eles sacrificavam, a adoração subia, e a despeito de Josafá e de Ezequias, irmãos, aqueles que vieram contra eles voltaram pelo mesmo caminho. Deus desbaratou todos os exércitos que vieram contra Neemias. Permaneça, fique por perto. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: eu sou a videira, vós sois os ramos, meu pai é o agricultor. Estejam perto de mim. Num tempo em que muitos vão se afastar, num tempo em que muitos vão se dispersar, permaneçam, ficai por perto. Num tempo em que pessoas estão se afastando de Deus por demasiadas lutas estão vivendo na sua vida, nós precisamos permanecer de pé na presença de Deus, quer seja com portas queimadas, quer seja com tempestades vindo sobre nós, nós precisamos permanecer na presença dEle, todos os dias, todo o tempo. O que Ele nos deixou mais, ou deixou para aqueles homens e deixou para nós também? Quarto ponto, capítulo 16, já vou me direcionar para o final. Ele nos deixa um alerta, ele deixou um alerta, mas também deixou uma esperança. Capítulo 16, verso 1 diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Verso 2: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ele deixou um exemplo, ele deixou uma promessa, ele deixou um conselho, ele deixou um alerta. Jesus estava predizendo para aqueles homens as tribulações que eles iriam enfrentar no decorrer do ministério deles. Capítulo 8 de Atos vai contar a história de Saulo de Tarso perseguindo a igreja. Horas antes ele estava por detrás da morte de Estevão, um dos mártires da igreja. Horas antes ele estava perseguindo aquele homem a ponto de matá-lo, apedrejando e estando por trás, apoiando o apedrejamento de Estevão. Só que agora ele pede cartas de autorização para perseguir a igreja, para maltratar os discípulos, para prender e até destruir, acabar com tudo. Jesus estava dizendo para esses homens: haverão dias, não se escandalizem com isso, faltando horas para a sua morte. Num cenáculo, ele dá esse alerta para os seus discípulos. Haverão dias em que vos apresentarão, capítulo 10 de Mateus, eles vão te levar aos governadores, eles vão te levar aos tribunais, eu vou colocar vocês no meio de lobos vorazes, eu vou colocar vocês no meio de homens maus. Jesus estava novamente repetindo para os seus discípulos: eu vou dar um alerta para vocês. Muitos vão se escandalizar com o que eu vou falar, mas olha, lembre-se, lá na frente, vocês vão ocorrer situações assim. Saulo perseguiu a igreja foi dispersa. A igreja foi cada um para o seu canto e os discípulos permaneceram em Jerusalém.
E os discípulos, quando permaneceram em Jerusalém, continuaram a pregar enquanto a igreja fora dispersa, pregando o evangelho a todos os lados. Jesus estava dizendo para eles, em outras palavras, eu vos deixo um alerta. Veja o caso também de Neemias, novamente, quando Sambalá e Tobias ameaçam eles. Quando Neemias ameaça todos eles, a primeira ideia, quando a gente recebe uma ameaça, é de retrocedermos. A primeira ideia, quando a gente é ameaçado, eu estava brincando com os irmãos um tempo atrás lá na Alvorada, quando vocês assistem um filme de luta, um campeonato de luta, geralmente o que ataca, ele dá passos à frente, e o que se defende dá passos atrás. Então a luta é assim, mas nunca sempre recuando, nunca sempre dando passos atrás, mas sempre se esquivando daquilo, mas seguindo em frente, se esquivando e seguindo em frente. A vida da gente é assim, a vida da gente é se esquivando dos problemas, mas sempre dando passos para frente. A vida da gente é se esquivando das tribulações, é se esquivando das setas, mas sempre dando passos para frente. Daqui eu paro. É sempre se esquivando dos problemas, mas prosseguindo à frente. Jesus estava dizendo, não se escandalize. Eles vão pensar que isso é tributo de culto a Deus, mas não é. Saulo perseguiu a igreja. Saulo fez coisas horrendas com a igreja. Tiago foi morto a fio de espada. Pedro foi preso. Jesus estava dando um alerta para aqueles homens. Mas ele também nesse texto, ele nos deixa uma esperança. Capítulo 16, versículo 33. Ele nos deixa uma esperança de que se um dia ele foi o exemplo de toda essa perseguição, ele foi o exemplo de toda essa tribulação que ele sofrera, ele disse, se eu venci, vocês vencerão também. O que diz o verso 33? Vamos ler junto? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Vamos ler bem forte agora? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos deixou um exemplo, ele deixou uma promessa, ele nos deixou também um conselho, ele agora nos dá um alerta. Só que agora, Jesus faz algo finalizando. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós iniciamos esse culto e nós vamos finalizar esse culto. Jesus agora chama os discípulos e fala assim, vamos orar. É como se no final de um bate-papo, no final de uma reunião, ele chamasse os seus discípulos assim e dissesse assim para ele, vamos orar. Ele orou por nós, ele orou pelos seus. O que ele deixou? Ele deixou uma oração sacerdotal, ele deixou uma bênção sobre os seus discípulos. Eu quero finalizar, irmãos, esse texto. O apóstolo Paulo diz que Jesus era mediador. Sabe o que significa um mediador? Mediador significa aquele que intervém, aquele que se interfere, aquele que se mete no meio. A palavra mediador significa intervir, interferir, meter-se no meio, interpor. Paulo diz que esse homem, Jesus, era aquele que estava interferindo, intervindo, metendo-se no meio. Você sabe o que Jesus faz conosco? Ele se mete no meio da nossa vida. Ele se coloca na frente da nossa vida, ele se interpõe aos nossos adversários, ele se interfere nas situações que nós não temos capacidade de resolvê-la, ele se coloca na frente da gente para transferir para ele toda a situação que a gente talvez não vá conseguir suportar. Jesus, quando chama agora aqueles discípulos, ora por eles e faz oração sacerdotal, e no verso 9 ele diz, é por eles, Pai, que eu oro e rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque eles são teus. Lá no capítulo 13 ele dá um exemplo de humildade, no capítulo 14 ele faz uma promessa, no capítulo 15 ele deixa um conselho, no capítulo 16 ele deixa um alerta, no capítulo 17 ele fecha dizendo, eu vou rogar por vocês, eu vou ser o mediador da vida de vocês, vocês não vão precisar, porque vocês têm o Espírito Santo, vocês não vão precisar responder a ninguém, porque o próprio Deus, o próprio Espírito estará na frente de vocês. Ele vai se interpor à nossa situação, ele vai se interferir, ele vai meter-se no meio da história. Se eu e você estivermos passando por uma situação ao qual nós não iremos conseguir livrar, ele se coloca no meio e resolve o problema. Ele vai lá e coloca-se no meio, ele interfere, ele se interpõe.
Mas João disse também que ele não é só mediador. Paulo disse, mas João disse que ele é advogado. Nós temos centenas de advogados aqui e que você está cansado de saber o que significa a palavra advogar. Não está cansado de saber o que significa a palavra advogar? Mas para quem não sabe, advogar significa interceder a favor de. Ele intercede a favor de você. Ele intercede a favor de mim. Ele muito mais do que ler os nossos processos e levá-los junto ao juiz e falar assim, dá um jeito nisso para mim, porque a lei está favorável a ele, não está favorável a outro. A Bíblia fala que ele é advogado. Ele intervém, ele interfere, ele defende com razões, ele intercede. Pedro e Satanás ali naquele momento estavam ali talvez numa situação difícil. O que é que Jesus disse? Pedro, Pedro, Satanás estava doido para peneirar você, mas eu advoguei a tua causa. Eu intercedi por você, para que ele não viesse degolar você, para que ele não viesse te roubar. Eu quero aplicar essa palavra a mim e a você nessa manhã. O maior exemplo que Jesus nos deixou foi o exemplo de humildade. As poucas horas de vida de Jesus foi essa: ensinar os seus discípulos a serem homens humildes. Mas ele nos deixou uma promessa, e essa promessa nós carregamos hoje. Ele vai voltar, irmãos. Ele um dia nos deixou aqui e nos prometeu que voltaria, e este Deus que nos prometeu que voltaria, vai voltar, irmãos. Eu creio, João não está mais aqui, mas Jesus Cristo voltará, e voltará para receber cada um de nós, recolher-nos daqui e enxugar as lágrimas. Mas ele nos deixa um conselho: permaneçam aqui, permaneçam perto de mim, ficai por perto. Mas ele nos dá um alerta: neste mundo vocês vão passar por aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E por fim, ele ora por eles, intercede por nós. Ele está atento às nossas necessidades, ele está atento a tudo o que nós estamos vivendo. Ele se interpõe, ele se mete no meio, e ele intercede a favor de nós. Ele advoga a nossa causa e nos defende com razões das Escrituras. É por eles, Senhor, é por eles, a razão é essa, é por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas eu rogo por eles, porque o Senhor me deu a eles, e nenhum daqueles que o Senhor me deu vão se perder. Que o Senhor nos abençoe com um coração humilde. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, na noite da manhã desse dia, com exemplos que Jesus deixou do capítulo 13 ao capítulo 15. Ele deixou para nós este exemplo, mas deixou também uma promessa de que estaria conosco, intercedendo a nosso favor e nos amparando em toda e qualquer situação. Vamos mudar de posição, vamos orar. Os músicos, por favor, vamos fechar com uma canção. Lembra da passagem que eu usei o meu irmão, querido amigo Serico? Capítulo 4 de Mateus. Quando Jesus foi conduzido para o deserto, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Ele esteve presente na vida de Jesus o tempo todo. Em qualquer situação que a gente possa enfrentar na vida, a gente nunca deve esquecer uma coisa: Ele nos conduz. E quando a gente não tem mais condição de ser conduzido por Ele, porque a força já acabou, a Bíblia fala que Ele vai à nossa frente, como foi com Israel. Ele está na nossa frente, Ele está diante de nós, Ele está sobre nós. Coloque a mão no seu coração, permita-me fazer essa oração por você.